Ora, boa tarde, seus ouvintes. Temos hoje a presença de Eduardo Beloto, candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal de Vozela. Antes de mais, boa tarde, Beloto. Obrigado pela presença. Beloto, residindo e trabalhando em São Pedro Sul, qual a razão desta candidatura à Câmara Municipal de Vozela? Isto é apenas para marcar uma presença ou há outras perspectivas? Ora, muito boa tarde. Quero cumprimentar também a Rádio Lafoz, no seu todo, e cumprimentar essencialmente a todos os vozelenses que me estão a ouvir, e com certeza que neste espaço de 2 horas muita coisa vai ser dita e vai também com certeza falar do nosso programa. Quanto à candidatura de Vozela, como todos, e os vozelenses todos eles já sabem, que eu sou militante do Partido Comunista desde 1980, fiz parte de vários órgãos no partido, nomeadamente faço parte da executiva da DORV e também da Interconselhia da região de Lafões. Como é panágio do nosso partido, as coisas não vêm das cúpulas, vêm das bases, e as bases entenderam que deveria ser eu o primeiro candidato à Câmara Municipal de Vozela. Estou a fazê-lo com muito empenho, com muito orgulho, e com certeza que esta tarefa vou levá-la até ao fim, com todo, como disse, com todo o empenho. A razão da candidatura de Vozela também pode-se prender um pouco, mas não é por aí que a opção foi feita. É que eu, face à minha profissão, não podia fazer parte de qualquer lista, nem sequer suplente de uma lista da CDU por São Pedro Sul. E, portanto, é a razão, e acho que nesta vida, nesta luta, enquanto pudermos e defender as linhas que nós defendemos, quando o partido, e neste caso a Coligação Democrática Unitária, que é constituída pelo Partido Comunista, pelo PEV e pela IDE, pediram o meu apoio, com certeza que estou disponível para isso. Mas podemos concluir também que a CDU tinha dificuldades em arranjar candidato próprio do Conselho de Vozela? Não tinha dificuldades. A questão pôs é que a minha candidatura em várias reuniões foi sempre colocada em primeiro lugar. Portanto, dependia da minha decisão, mas se eu, por qualquer motivo, dissesse que não aceitaria, havia pelo menos 2 ou 3 pessoas disponíveis para assumir este lugar, o primeiro candidato à Câmara, dos quais, ficaram em lugares mais abaixo, mas que estão disponíveis e empenhados a trabalhar. Fazem parte da lista. Fazem parte também da lista. No anúncio da candidatura foram traçados como objetivos para Vozela um projeto para 30 a 40 anos. Pode-me concretizar melhor esta ideia? Não lhe parece que é um período demasiado alargado para fazer um projeto? Eu penso que não, e a questão fundamental, e quer queiramos, quer não, todos os presidentes de Câmara que eu conheci da região de Lafões, com exceção, na minha opinião, eu já disse isso num órgão de comunicação social escrita, foi Manuel de Almeida, da Oliveira de Frades. Portanto, todos os outros olharam sempre para o voto, né? Eu até classifico isto, o alcatrão na soleira das portas, né? E a verdade é esta, quer dizer, é que quando alguém entra para Presidente de Câmara, ele começa logo a pensar nos 12 anos, que é o que está efetivamente agora na lei, e começa com certeza a trabalhar para o voto. E isto não faz desenvolver um conselho. E, por outro lado, se nós olharmos para determinadas regiões, e eu até coloquei a questão do Jerez, né? Se nós olharmos para a nossa região de Lafões, para toda esta natureza que existe, termas, neste caso agora a barragem de Ribeiradio, a serra, os rios, se os presidentes de Câmara fizessem um trabalho a longo prazo, de 30 ou 40 anos, dizeram o que é que se pretendia para esta região de Lafões, sempre com independência dos conselhos, né? Portanto, eu com isto não quero dizer que nós iríamos unir os conselhos, longe disso, né? Portanto, os conselhos continuariam a ser autónomos, portanto, independentes, né? Mas projetos de maneira a que aproveitássemos toda esta natureza que a região de Lafões tem, e aí consegue-se desenvolver os conselhos com mais facilidade. Agora, assim não. Eu dou-vos, para já, um exemplo. A feira
da Vitela de Lafões, né? Portanto, o festival, ou como é que queiram chamar, faça em São Pedro Sul, faça em Vozela, quer dizer, no fundo, onde é que está a Vitela de Lafões? É em Vozela? É em São Pedro Sul? Está credenciada em Vozela, mas afinal ela é de São Pedro Sul? Quer dizer, há aqui um conjunto de coisas que se podiam fazer em harmonia com os 3 concelhos, de forma a que cada concelho, dando o seu potencial da natureza, conseguisse desenvolver a região. E Vozela, para mim, no meu entender, está reunida todas as condições, apesar de estar no meio de São Pedro Sul e de Oliveira de Frades. Vozela é daqueles concelhos que pode expandir muito. Porquê? Porque tem uma natureza, nomeadamente a serra, né, que pode unir à questão das termas e à questão neste caso do Rio Voga e mais propriamente Sejens, Ribeiradia e por aí fora, que é uma situação que vai se desenvolver ao longo destes anos. Mas como é que isto seria concretizado? Numa espécie de mini-região? Ou como... Não, a questão que se coloca era projetos, não repetir, mas sim apoios comunitários, de forma a que eles viessem, portanto, unir-se aos 3 concelhos, projetos esses da comunidade. Eu dou um exemplo do Parque Natural de Vozela. Né? O chamado Parque Natural de Vozela, Voga Caramulo. Eu, para mim, acho que foi um tiro no pé do atual Presidente de Câmara, Rui Ladeira, que fez nesta questão. Por exemplo, este Parque Natural podia muito bem ser um parque, um projeto, uma candidatura para os 3 concelhos. E aí justificava-se, né? Agora, este Parque Natural, e uma coisa que eu vou-me debruçar um bocado, porque eu entendo que os vozelenses, e eu já passei mais de que uma vez pelas freguesias e pelos lugares de Vozela, e eles estão muito, muito receosos daquilo que irá acontecer do Parque Natural de Vozela. E tanto é que... Porquê? Porque os proprietários não foram ouvidos, os proprietários não foram esclarecidos, os proprietários não fazem parte da comissão, né, da organização, portanto eles foram postos de parte, né, e isto fez com que as pessoas se receassem, né, e o que é que aconteceu? Mal, no meu entender, os proprietários resolveram, muitos deles, começar a cortar as árvores a eito, né, e este Parque Natural tem 2 objetivos. Um é preservar aquilo já existente, né? E depois fazer a exploração, né? A plantação, de forma coordenada com o solo. Mas a verdade é esta, é que as árvores que já lá existiam e que eram extremamente importantes, muitas delas já foram cortadas. Porquê? Porque há falta de diálogo. E este é um ponto que, se nós formos eleitos, se chegarmos a ganhar a Câmara de Vozela ou chegarmos a ter a variação ou ter elementos eleitos para a Assembleia Municipal, este é um tema que nós vamos querer... Mas já não vão a tempo então de evitar o corte dessas árvores. Sim, mas pelo menos fazer perceber aos proprietários o que é que se pretende, o que é que tem que se corrigir. E depois outra questão, né, é que não se compreende, né, e eu já tentei estudar e aprofundei-me um pouco sobre esta matéria, é de admirar, e é o que dizem os proprietários, o porquê que algumas regiões do Concelho de Vozela ficaram de fora, nomeadamente Câmara e outros lugares. O porquê que ficou de fora, né? E depois, como nós sabemos, né, e eu não estou a pôr isto em causa, mas pronto, sítios, por exemplo, em Câmara que ficaram de fora, fazem parte, né, não sou eu que o digo, são os proprietários, são os habitantes, fazem parte de propriedades dos familiares do Presidente de Câmara. Quer dizer, isto era de evitar. O Rui Ladeira devia evitar esta situação, porque nós, muitas das vezes, para não sermos criticados, temos que pensar as coisas corretamente, né, e fazer as coisas em debates democráticos, em participação, proximidade das populações. E entendo eu que é aqui que os vozelenses vão ter uma voz, né? E o voto é importante, né? E é aqui que o voto vai ser definido, e estou convencido que Rui Ladeira poderá muito bem perder muitos votos ou até perder a Câmara, né? Por esta questão e por outras que nós com certeza que vamos falar sobre elas. Do conhecimento que tem do Conselho, que áreas considera prioritárias para intervir se for eleito? Desculpe. Do conhecimento que tem do Conselho, quais são as áreas que considera prioritárias para a sua intervenção, se caso seja eleito? Olha, são várias. Uma delas, e ontem eu estive a ouvir com atenção a entrevista do atual Presidente da Câmara, o Rui Ladeira, e fiquei extremamente
impressionado, quer dizer, eu acho que 42 anos depois de 25 de Abril, o discurso que ele teve é um discurso que se fazia já há uns anos atrás, acho que agora não, acho que este discurso é um discurso demagogo e acho que os voselenses devem fazer uma reflexão muito profunda naquilo que ele propõe e até ponho em causa, eu até já disse a camaradas meus da lista, é coisa que eu não vou fazer, mas era caso para pensar e dizer, não vale a pena a candidatura da CDU, nem vale a pena a candidatura do PS, nem do CDS para a Câmara de Vozela nestas autárquicas de 2017. Porquê? Porque afinal apareceu aqui Nosso Senhor Jesus Cristo, né, que em 4 anos fez tudo que prometeu, os 4 pontos que prometeu, 2 deles conseguiu a 100% e os outros na casa dos 90 e tal, e a média dá 93%, quer dizer, um presidente que em 4 anos consegue fazer tudo que prometeu 93%, pá, isto é demagogia. E depois também estive a apontar entre apoios comunitários, entre empreendimentos que vão ser criados em Queirã, em Queirã e em Campia. Eu estive a somar isto tudo, quer dizer, nos próximos 4 anos entram 120 milhões de euros em Vozela. Quer dizer, opa, afinal não vale a pena nós sermos opositores. Pá, o homem está no lugar certo, mas isto é demagogia, isto é errado. E eu penso que os voselenses devem fazer uma reflexão profunda, né? E quando forem votar, que não entreguem o voto por entregar. Tem que ter a consciência. Nós temos que ter voz nos órgãos autárquicos, e a CDU nesse aspecto tem tido demonstrado ao longo dos anos e nos conselhos onde nós temos intervenção, que efetivamente a CDU é extremamente importante. E nós temos um exemplo, Pinheiro de Lafões. Basta ter um elemento na Assembleia da Junta de Freguesia de Pinheiro de Lafões, fez com que Pinheiro de Lafões se modificasse em termos políticos. Porquê? Porque nós quando somos eleitos, nós estamos ao lado do povo, nós queremos proximidade do povo, queremos que o povo dialogue connosco e esteja, que isto é que é importante, e que esteja nas decisões mais importantes, nas obras mais importantes do Conselho. Tem que ser a população a definir o que é que quer para o Conselho, não é o Presidente, né? E eu costumo dizer que as câmaras do PS, PSD e CDS, é difícil nós lá entrarmos lá dentro, porque aquilo está tudo metido numa gaveta, quer dizer, e não vem cá para fora, e depois, evidente, vem aquilo que eles querem, né? E depois, como é óbvio, a gente vê a estrapalhada que para aí há nestas câmaras. Mas a CDU tem assim uma visão tão negativa do mandato de Rui Ladeira? Eu penso que sim. Evidente. Em que aspectos aqui não há uma obra estruturante nestes últimos 4 anos que fosse feita no Conselho de Vozela. O Conselho de Vozela andou a tapar buracos, né? E depois andou a aproveitar com certeza alguns fundos comunitários, mas aquilo que nós estamos a ver é que isto vai-se dar a continuidade disto, porque quando anuncia que vem estas empresas do Brasil, da América, depois mais tarde penso eu que falou do Canadá, quer dizer, só espero é que do Brasil que não venha para aqui o Trump ou o Lula da Silva, né? Da América que não venha para aqui o Trump, digo eu, e do Brasil o Temer, né? Depois, quer dizer, não há aqui, quer dizer, o fundamental, e ontem foi debruçado sobre isso, e também gostava de falar, o porquê que tinha 7 vereadores e passou por 5, pronto, a população diminuiu, é verdade que diminuiu, mas também diminuiu nos países, em Portugal, em todo o território, mas a verdade é esta, é que a política que o Rui Ladeira defende, o partido político que ele defende, que é o PSD, né, no último, quando esteve agora no governo, o próprio Passos Coelho, o próprio Paulo Portas, disse aos jovens, vocês imigrem, pá, não vale a pena, podem emigrar, salários baixos, né? Acessibilidades, por exemplo, em Vozela, diga-me, já corri o Conselho, diga-me qual é a modificação que fez nas acessibilidades. Nada. Não foi feito nada. Nós temos ali o Monte Castelo, temos ali um parque de campismo, as pessoas querem ir para lá, as estradas ainda são as mesmas, o pavimento, o alcatrão é um alcatrão de há 30 ou 40 anos. Já lá éramos a coisa, mas então, voltando à questão inicial, quais são as áreas que considera prioritárias para intervir no caso de ser eleito? Olha, as áreas é o seguinte, nós, em primeiro lugar, queríamos definir a questão da educação. Uma das coisas que é extremamente importante é nós pegarmos nos jovens, né, e darmos
condições para que os pais possam efetivamente terem uma vida mais estável e melhor, e com melhor economia. Neste sentido, os transportes, no meu entender, deviam ser os passos gratuitos, os transportes escolares. As refeições que são servidas deviam ser servidas com produtos, e isso é uma defesa que todos nós estamos a lutar, né? E não somos só nós, todos, a população toda em geral, né? As refeições deviam ser também subsidiadas pela Câmara. Depois, uma outra situação é a cativação dos jovens. Nós só conseguimos cativar os jovens se reunirem condições e, efetivamente, portanto, o arrendamento jovem, portanto, o subsídio para a reconstrução de casas, mas também arranjar e conseguir empresas de forma a que o trabalho seja trabalho qualificado. Né? E quando falo em trabalho qualificado, por exemplo, estou-me a lembrar que hoje está muito em voga o chamado serviços prestados, né? São empregos que já se ganha mais que o ordenado mínimo e isso faz com que as pessoas ficam mais atrativos ao interior. Depois, na questão da agricultura, a agricultura é outro ponto fundamental e é uma zona bastante agrícola e com bastantes animais, né? Eu acho que devia-se dar incentivos aos agricultores, poder escoar os produtos, dar-lhes condições, a criação de um mercado municipal, que é extremamente importante. Há conselhos já a fazerem isso. Portanto, estas, para mim, são as questões mais fundamentais e, portanto, outra questão é a questão do turismo. Né? Ainda ontem o Sr. Presidente de Câmara disse-nos que a união das variantes entre as Termas e Vozela que foi chumbado e que não há subsídio. Não é bem assim. Está bem que fosse chumbado, mas há outras situações, há outros projetos, há outras candidaturas que aquilo já podia estar feito há muito tempo. E uma das situações é esta: nós podíamos unir, e cá está a questão do projeto a longo prazo de 30, 40 anos, é isto, por exemplo, nós podíamos juntar o Monte Castelo, o Parque Campismo, aquela riqueza que o Monte Castelo tem para turismo, podíamos juntar às Termas de São Pedro Sul. E para isso tinha que haver vias, portanto, acessíveis, vias que não fossem como estas, né? Porque hoje uma pessoa que vem às Termas de São Pedro Sul por motivos de tratamentos ou porque vem acompanhar esse familiar, ele quer se deslocar a Vozela, né? Desloca-se uma vez, provavelmente... Mas isso também depende do Poder Central, não é? Porque aquela estrada já foi prometida várias vezes. Sim, mas para isso é que está a Câmara, né? Para isso é que está um Presidente, né? Portanto tem que fazer pressão. Então se nos outros lados não se faz... Agora, é preciso fazer perceber, quer dizer, é que com a união entre as termas, as duas variantes das Termas de Vozela, esta união, mais, e depois ainda há outra coisa, é que já houve em tempos, e penso que foi no tempo do Pessoa Paulo, como Presidente, que já começou a ter essa ideia, e se repararmos, quando chegarmos ali à rotunda, né, já há uns anos largos, né, já se fez ali uma mini, não é bem uma variante, mas já se fez ali uma variante que vai dar à central de caminhagem, portanto, e se depois repararmos, até passa por cima, em que do lado direito está os bombeiros e vai cair na estrada para Fatuns. Portanto, esta união entre o Monte Castelo, aquilo que ele tem ali de bom, juntamente com as termas, isto fazia com que o turismo crescesse mais, não é? Há poucos dias, recentemente, foi feito um protocolo para um projeto de abastecimento de água que é proposto pela Comissão Intermunicipal de Viseu. Cá temos agora aqui um projeto intermunicipal que engloba 8 concelhos do distrito e nos quais estão incluídos São Pedro Sul e Vozela. Primeiro que tudo, concorda com este projeto de abastecimento, assim, em termos de englobar todos esses concelhos e procurando, digamos, criar uma barragem no Volga? Acha que esta é a solução? Bem, aquilo que eu digo é assim, é positivo nós, os concelhos, unirem-se. É preferível unir-se, é um projeto mais caro, mas pelo menos é um projeto para 8 concelhos e nós estamos perfeitamente de acordo. Agora, o que nós temos que perceber é isto. Será um projeto que realmente vai beneficiar a Vozela, que é uma aposta correta para a Vozela? Provavelmente, já que o outro não teve condições, né, este poderá. Agora, a questão fundamental é esta, é que nós temos que reparar, e por isso é que eu peço
e uma vez que sou candidato de Vozela, é assim. E acho que vou repetir isto muita vez. Nós temos, eu peço aos eleitores de Vozela que façam uma reflexão profunda, que não vão atrás das caras, não vão atrás das simpatias, não vão atrás daqueles que efetivamente iludem as pessoas. A questão é esta: este projeto provavelmente até poderá ser bom, eu acredito, mas muita tinta ainda vai correr. É um projeto que dura muito tempo, mas e termino aqui, já, é assim, mas temos que ver uma coisa: nós estamos em campanha eleitoral. Agora, não há presidente nenhum, quando dá uma entrevista, né, que não fale em milhões. É 5 milhões para ali, é 1 milhão para São Miguel do Mato, é 1 milhão para Paqueirã, gastou-se 1 milhão ali, quer dizer, é só milhões. O problema é que no dia 2 de outubro, estes milhões, metade deles, não vêm. Não vêm. Né? E este projeto pode cair por terra, porque é um projeto cheio de perspectivas, um projeto caro, né? E que pode muito bem abortar, mas neste momento cai que nem uma luva. Todos os presidentes de Câmara vão falar nisto, cai que nem uma luva. É um projeto de 300 milhões, pelo que eu me apercebi, né? Em que isto vai dar aqui água até às barbas. Não, vamos ter calma. Nós temos que... uma frase que eu uso muito quando estou em campanha. Nós temos que fazer projetos que saibamos que dentro portanto, como é que é dizer, a longo prazo e a médio prazo sejam sustentáveis. Não é fazer elefantes brancos. Né? E muitas das vezes nós vamos atrás para encher o olho ao votante, fazer projetos de elefante branco, né? E depois nós vamos pagar isso mais à frente. E a nossa juventude, né, que serão as pessoas que um dia irão com certeza governar este país, tem este encargo. Né? E nós temos o exemplo, e nós, quando estamos a falar disto, temos de falar na política geral. Nós temos o exemplo quando foi o euro, estes Estados que para aí se construíram, né? E hoje são elefantes brancos. São encargos que as câmaras têm enormíssimos. Portanto, este não será também um elefante branco? Mas independentemente deste projeto abortar ou não, de qualquer maneira é um projeto para longo prazo. Neste intervalo, que projetos aqui ou propostas faz a CDU para resolver o problema do abastecimento de água em Vozela, que aliás é um problema que é comum a vários concelhos e extremamente difícil. Bem, agora com esses problemas que se estão a verificar de secas, como é que nós vamos resolver em Vozela este problema do abastecimento de água? Já esteve pior, como em São Pedro do Sul também já esteve pior, nos outros concelhos, né? As coisas aí, tenho que ser sincero, que estão a ser melhoradas. Com certeza que a CDU, se for poder, né, com certeza que irá fazer mais exploração, vai com certeza arranjar a forma de determinados caudais, e quando eu falo em caudais era uma outra coisa que eu queria também falar, era na despoluição dos rios, né? Quer dizer, pois já lá podemos ir também. Quando se fala na despoluição dos rios, mas né? Então aceitava o abastecimento de água só com a captação no rio só? Sim, a gente quando fala na despoluição do rio, normalmente os presidentes, né, que falam nisto, chutam sempre para o lado, né? Eu faço despoluição, mas o concelho vizinho, ele também não está a fazê-la e tal. Isso não é bem assim, não é bem assim. E nós temos aqui em Vozela um rio, por exemplo, que é o Rio Zela, que já devia estar despoluído há muito tempo, né? Porque se nós formos ali ao centro da vila, onde está a ponte, aquele emblema que nós temos ali, que é um emblema, para mim, um postal positivo, embora nos últimos 15, 20 anos nada mexeram, né? Portanto, devia ali levar mais estrutura, mais obras, mais pensamento, o que é que queremos daquilo, né? E aproveitar aquele rio para muitas coisas, normalmente para piscinas, né? Ao ar livre. Agora, esse rio tinha que ser despoluído. Nós temos Mas como é que vamos fazer isso? Consegue-se, então, a despoluição e aquele rio... O problema da poluição ali do Zela é derivado de quê? Dos saneamentos que correm para ali? Dos saneamentos, portanto, fundamentalmente é dos saneamentos. E quando se fala em saneamentos, também temos que falar na questão do hectare do Valgodo, que é outra questão em que nós estamos de acordo, sim senhora, mas o projeto, né, conforme ele está feito, há ali situações que têm que ser alteradas. E isto nós já alertamos, esta situação, isto tem que ser alterado porque daqui a
meia dúzia de anos ou 10 anos, aquilo vai outra vez entrar em obras, porque as bombas não têm nível para elevar, ou vão ter dificuldades de elevar os resíduos sólidos, né? Portanto, aquilo ali não tem declive, não tem, tem que haver ali qual era a solução que a CDU propunha para evitar que tínhamos que alterar isto daqui a meia dúzia de anos? Evidente, nós temos que recorrer-nos a técnicos, né? E com certeza os técnicos... Já também foi feito por técnicos. Sim, mas a questão é esta, é que foi feito por técnicos, sim senhora, mas há ali pormenores que têm que ser retificados. É esta a conclusão que nós chegamos, né? Agora, quanto à questão da água, pois com certeza, e Vozela até tem condições, né, para fazer a exploração de águas a vários níveis, né? Portanto, quanto mais nos seja dar continuidade à exploração que está a fazer, né, e ir à procura de outras, até efetivamente arranjarmos uma solução, e que essa solução pode passar, né, se isso vier a acontecer, depois com esta questão dos 8 concelhos estarem unidos para uma situação destas. Pois, mas essa... Mas atenção, nós temos que nos lembrar uma coisa, Vozela até nem é dos concelhos com muita falta de água. Nós temos que reparar nisto, quer dizer, não é daqueles concelhos que teve grande falta de água. Agora, evidente... Mas há freguesias que não têm distribuição de água. Pronto, evidente. Agora são questões que têm que ser resolvidas o mais depressa possível, e a CDU está perfeitamente convencida que este também é o grande trabalho, porque isto não foi feito ao longo destes anos todos, né? E perderam-se subsídios, ou melhor, apoios comunitários, perderam-se porque no fundo os políticos sabiam que aquele fundo comunitário depois iriam perder outros que ficavam acima do solo, e aquele que ficaria debaixo do solo, não era visto, e sempre desviaram estes fundos comunitários, estas candidaturas, e agora chegamos a uma situação que isto tem que ser mesmo feito, e é inadmissível em 2017, em pleno século XXI, nós não termos saneamento e água ao domicílio já numa percentagem muito elevada. É pena isto não ter acontecido. Ora, Vozela dispõe de 3 parques industriais, um no Monte Cavalo, outro em Queirã e outro em Campia. Que medidas é que propõe para potenciar estes parques, atraindo empresários e criando emprego? Portanto, os parques estão criados, sim, não é? Mas agora é preciso... Pronto, mas há um que não é falado porque não dá jeito, não é? Que é o Parque Industrial de Basconha, não é? E por isso é que eu digo, os vozelenses façam uma reflexão quando forem votar. Não votem por votar, votem naquilo que efetivamente as pessoas propõem, naquilo que foi feito. O Parque Industrial de Vasconha é aquilo que nós nos esperávamos que fosse. Não é? Mas porquê? Porque não está feito, ou melhor, tem princípios, mas está ali a hibernar, não é? Como as formigas estão ali a hibernar. Agora, quanto aos parques, o que nós dizemos é o seguinte: nós não somos contra as empresas virem instalar-se em Vozela, ou seja, em que concelho for. Nós não somos contra. O que nós temos que ter alguma preocupação é que nos concelhos do interior as empresas com grande capacidade empregadora, e eu espero que me percebam isto, eu não estou contra, mas é grande capacidade. Quando uma empresa tem uma grande capacidade empregadora, tem um senão que temos de estar muito atentos. É que se esta empresa se deslocar, ou por qualquer motivo ter que fechar, é muito mais difícil colocarmos 300 ou 400 ou 500 pessoas nos empregos, né, em novos empregos, do que se acontecer o mesmo a uma empresa de 10 ou de 12 empregados. E depois também outra questão. A questão é esta, é que temos, e principalmente os concelhos do interior, nós temos que nos virar para as micro e para as empresas familiares. Isto é que é extremamente importante. E as câmaras do PSD, do CDS e do PS não têm ligado muito a isto. Nós temos aí empresas familiares no Concelho de Vozela que a CDU diz que elas deviam ser apoiadas, porque muitas delas até... Como é que é esse apoio? Me diz que propõe para apoiar essas empresas? Incentivos, redução da taxa da água, redução de taxas que
provavelmente essa pessoa virá a pagar, o acompanhamento da própria empresa, porque há empresas familiares que elas estão sediadas na própria localidade onde eles mesmo que vivem. Portanto, eles praticamente pouco tempo têm que se deslocar, poucos gastos têm para se deslocar para o local de trabalho. E depois aqui é, efetivamente, a residência deles. E isto também é uma forma de subsidiar as microempresas e subsidiar as empresas familiares, fazem com que as pessoas fiquem nos seus locais. Mas os parques de Lousada têm empresas dessas, não têm só grandes empresas. Sim, também não digo, mas nós temos que virar, porque nós somos a favor da descentralização da questão das empresas. Portanto, a descentralização neste sentido, eu acho que nós não devemos concentrar tudo em Campia, Queirã, e provavelmente se nós chegarmos a tomar conta dos oficinas de Vozela, vamos ver o que é que se passou em Vasconha, não é? E outras, porquê? Porque havendo vários focos, né? Mas não podemos andar a espalhar parques industriais pelas freguesias todas. Está bem, eu concordo, mas são as infraestruturas não ficam baratas. Mas, e há zonas que não são propícias para a indústria. Mas lá está, as microempresas e as empresas familiares, elas podem muito bem serem distribuídas para esses locais onde as pessoas efetivamente pouco gasto têm que ter para elaborar, né, portanto, para exercer a sua profissão, e estas é que nós devemos acompanhá-las. Agora, não descurar as outras, como é óbvio, eu não estou contra isso, né? Por exemplo, o engenheiro Ladeira ontem falou aí em duas grandes empresas que se iriam instalar em Vozela. A CDU, como é que vê esses projetos? Olha, como eu já há bocado disse... Empresas internacionais, inclusive. Sim, evidente, pronto, e esperamos que sim, e dá sempre postos de trabalho, esperamos que sim, mas vamos de ver. Né? E provavelmente nós daqui a 4 anos, né? Porque isto é cíclico, né? Quer dizer, o programa, por exemplo, o programa da CDU de há 20 anos em Vozela já defendia coisas que ainda hoje não estão feitas e que vêm sempre à baila. Em que aspectos, por exemplo? E que vem sempre à baila nas campanhas eleitorais, não é? Por exemplo, uma das coisas que nós defendemos é há 4 anos, por exemplo, o Parque Municipal das Chãs, não é? São pequenas coisas, mas que são importantes, por isso é que eu entendo que o povo vozelense devia fazer uma reflexão sobre isto. O Parque Municipal das Chãs levou aquela modificação. Campo Futebol, não é? Sim, Campo Futebol, levou aquela modificação. Agora pergunto eu, e é fácil, que ainda no domingo lá estive, é fácil fazer ali um parque de estacionamento, criar ali estrutura, de forma a que aquela zona ali fique efetivamente enriquecida, já que tem também estruturas boas, que é o Estado Municipal, não é? Portanto, esta é uma questão. Eu não sei onde é que nós íamos, mas... Estamos neste que é a CDU, que já apresenta há muitos anos algumas propostas que ainda hoje são pertinentes, e estamos agora a falar no campo, mas há outras propostas que a CDU já tenha feito noutros tempos e que ainda hoje não estão realizadas e que se deveriam realizar em Vozela? Sim, uma outra situação. Nós, quer queiramos, quer não, Vozela é uma vila bonita, mas está afunilada, né? É a altura, né, das câmaras arranjarem condições, né, e este é o papel da Câmara, de fazer expandir a vila, né? Quer para a zona da Oliveira de Frades, quer, por exemplo, para a zona de São Pedro Sul, ou de Fataunços, ou para Passos Bilharicos, né? Portanto, há necessidade de expandir. Em termos urbanísticos, é? Em termos urbanísticos, há necessidade de expandir esta vila, porque esta vila está afunilada, né? E a outra questão também é esta questão da gastronomia, né? Nós, se analisarmos bem, se chegamos a Vozela, né? Aqui pode-me dizer, mas a Câmara aqui não tem hipótese ou não tem condições para fazer nada, mas se nós olharmos os restaurantes, gastronomia, mas depois chega-se ali e quer-se comer os produtos que efetivamente Vozela anuncia, né, e publicita, onde é que estão os restaurantes? Onde é que estão as condições?
Isto. Então, qual era a intervenção da Câmara aí A nesta? intervenção da Câmara, com certeza, que é dar incentivos, dar apoios, dar todas as condições para que, principalmente os jovens, se pudessem instalar e se pudessem pensar, né, nestes projetos como outros, portanto, tudo pensado, né, Mas estamos quase daqui a pouco, toda a gente dependente da Câmara. A Câmara tem que dar apoios para os restaurantes, tem que dar apoios para as empresas. Não é esse, será também essa a função, é esse o projeto que a CDU tem, basear isto tudo só em incentivos? Não, vamos lá ver. Evidente que o papel da Câmara é precisamente este, né? Quer dizer, a Câmara, qual é o papel? É gerir, né, toda a receita que tem, né, em prol do Conselho, e incentivar, né, e portanto, já que o que está em voga, portanto, a questão das pessoas, portanto, a diminuição de pessoas, de população, não só no Conselho de Vozela, mas nos outros, né? Mas nisto a Câmara de Vozela tem apostado, por exemplo, em muitos eventos que depois procuram também dinamizar os restaurantes, como é as festas da doçaria, do feijão também, tudo isso, portanto... Estamos perfeitamente de acordo com isso. Eu estou de acordo, há quem não esteja, não é na coligação democrática, mas há candidatos a Vozela que já referiram que o Conselho está muito virado para festas, e eu sinceramente estou de acordo, porque quando se faz eventos, agora é preciso efetivamente fazê-los, e penso que aqui Vozela está a dinamizar com isso, e eu concordo com isso, e acho que deve-se, portanto, incentivar esta área, porque é a área do turismo, não é? Portanto, quando se fala, por exemplo, do BTT em Vozela, eu perfeitamente estou de acordo, e acho que sim, acho que deve-se dar o apoio para que seja uma associação que dure muitos anos e que faça determinados eventos, porque é extremamente importante, né? Como também a favor da ecopista, estamos perfeitamente de acordo, a forma como, e já devia estar, como se costuma dizer, mais evoluído, não é? Não digo feita, mas já podia estar numa estrutura mais evoluída, e acho que sim, que isto são meios de incentivar e são meios de trazer pessoas para visitar a nossa região. E já que estamos a falar em turismo, que outras medidas é que a CDU propõe para potenciar o turismo do Concelho de Vozela? Olha, uma delas é aproveitar as termas de São Pedro Sul. E cá está, quando se fala numa região... Mas as termas são de São Pedro Sul, não são de Vozela. Sim, é? mas há uma forma, por isso é que eu digo que nós temos que fazer projetos a longo prazo, de forma a que nós não podemos ser invejosos. É que já lá vai o tempo em que eu sou do meu concelho, por exemplo, eu conheço, ainda há pouco ouvi, não de Vozela, mas mais concretamente de São Pedro Sul, né? Em que a zona industrial de Pindelo dos Milagres, nós já lá temos não sei quantas empresas, e colocou-se a questão, mas quais são as empresas? Para já não digo, porque depois o concelho vizinho pode me roubar. Quer dizer, nós não podemos pensar nisso, quer dizer, nós já estamos numa sociedade em pleno século XXI, já estamos evoluídos. Agora, o que Vozela pode, e por isso é que eu digo, a tal globalização, a união dos três concelhos, independentemente não é a questão de estar a unir os concelhos, mas sim fazer um projeto para a região de Lafões. Vozela pode muito bem aproveitar, né, a hotelaria, né, e todas as camas, né, que as termas de São Pedro Sul têm, promovendo eventos, promovendo as suas coisas, né, evoluindo Vozela, criando iniciativas para que o concelho fique mais enriquecido, aproveitando efetivamente parcerias com o Concelho de São Pedro Sul, nomeadamente com as termas. Nós podemos fazer isso perfeitamente, e acho que qualquer pessoa tem essa visão. Agora, que quando aquelas... Será também lógico que Vozela, em vez de estar a aproveitar a hotelaria das termas, que crie também alojamento e hotelaria no Concelho. Se houver condições para isso, tudo bem, mas, por exemplo, neste momento, e eu estou-me a recordar, né, de parcerias que se faziam há uns anos com os três concelhos, que até substituíram as festas da vila, né? Portanto, porque é que nós não fazemos? Agora, o problema é o que eu digo, olha-se muito para o umbigo. Aquilo que eu tenho visto é que as pessoas, quando são eleitas, quando tomam o poder, olham muito para o seu umbigo, veem tudo de forma que daqui a 4 anos a possibilidade de ganhar é máxima.
E nós não podemos pensar assim. Nós temos que ter projetos, nós temos que, como eu disse há pouco e dizemos muita vez, as populações têm que ter participação, nós temos que ouvir as populações, temos que investir em função do que aquele povo, aquela população quer, e sempre numa ótica que, se é benéfico e não dá votos daqui a 4 anos, que venham outros. Mas ouvir as populações, como é que isso se faz na ótica da CDU? Quer dizer, qualquer projeto vamos reunir a população para há questões, se estão de acordo ou não? Nós vamos ver uma coisa. Há projetos que podiam estar feitos, né? Quer no Conselho de Vozela, como de São Pedro Sul, como de Oliveira de Frades, que podiam estar feitos, e este é um deles, aproveitar o turismo em comunhão com os 3 concelhos, né? Portanto, a forma era o Oliveira de Frades, Vozela e São Pedro Sul apostarem num turismo forte, num empreendimento, lá está, um projeto a longo prazo, né? Portanto, de forma que as pessoas conseguissem vir para a barragem de Ribeiradio ou virem para as termas e tivessem quase como que naturalmente passar também por Vozela, quer dizer, e aqui este turismo, um turismo conjunto. Agora não é, nós fazemos um turismo, né, e chega-se aqui e está aqui uma barreira, opa, tu daqui para lá não passas porque deixas ficar o dinheiro no outro concelho. Não pode, nós não podemos pensar assim. E provavelmente, e eu estou-me a lembrar, e o povo voselense com certeza que se lembra muito, né? Eu ainda era novo, os anos que não demorou a União de Figueiredo das Donas a negrá-los. Aquele troço que era simples, e o que se constava e o que se dizia, não, pá, porque os de Figueiredo das Donas e os de Moçambique depois fogem para São Pedro Sul, não, e eles têm aqui para Vozela. Ora, falava-se isto e pensava-se assim há 20 e 30 anos, hoje não se pode pensar nisso, né? Porque hoje, se houvesse uma variante a unir as duas que já existem de Termas e Vozela, eu estou convencido que quer um concelho, quer o outro, iria beneficiar. E se calhar até há gente que vinha com mais facilidade a esta região, né? Um indivíduo que está num parque de campismo de Vozela, né? Que gosta de fazer campismo, está num parque, mas quer visitar as termas, provavelmente ele pensa 2 vezes, né? É de ser aquelas curvas do Monte Castelo, depois ainda apanhar aquela estrada, pensa 2 vezes. Portanto, nós temos que pensar longo, né? Uma visão longa, e nunca pensar que eu daqui a 4 anos preciso de ganhar, né? Porque há políticos que fazem carreira disto, né? Quer dizer, isto... Mas isto também podia dar votos. Pois podia, mas têm medo, né? A ideia que tenho é que têm medo, né? E então depois viram-se para outras coisas. Ao falar nesse turismo integrado, digamos assim, os 3 concelhos, isto pressupunha também uma boa rede de transportes. Como é que a CDU... Sim, senhora, nós também medidas é que tem para resolvermos este problema. Nós também defendemos isso, e lá está, projetos para 30 ou 40 anos, e para 20, nós defendemos isso, nós defendemos transportes públicos elétricos, né? É onde haver uma carreira, né? Um circuito, 2, 3 ou 4, 5 vezes por dia, né? Em que esse circuito era feito de forma a que as pessoas pudessem realmente conhecer a região de Lafões, né? Portanto, e isso é uma das coisas que estou convencido que numa estrutura destas pensada nos 3 concelhos também não era aqui que iria custar muito dinheiro, e essa era uma forma. Mas isso, né? Também implica aí as empresas privadas que normalmente aqui operam, muitas vezes também não estão muito interessadas nesse... Poxa, se nós vamos pôr sempre dificuldades, pá, a gente nunca mais sai dessa patorta, não é? Quer dizer, opa, por isso sei se há dificuldades, eu queria saber como é que a CDU resolve. Não, mas evidente que isto depois tem que ser questões discutidas, agora não é agora, pronto, a nossa ideia é efetivamente essa, é os 3 concelhos pensarem todos num projeto de turismo, nomeadamente, e quem diz turismo diz os jovens permanecerem e até jovens de outros concelhos virem para aqui, porque esses projetos podem ser alicientes de forma a que os jovens até digam que vale a pena viver na região de Lafões, né? Ou em Vozela, ou em Oliveira, ou São Pedro Sul, e também passa, como eu disse, pelos transportes, né? E os transportes elétricos eram uma solução, no meu entender, extremamente importante. Ao falar da fixação de jovens, isso também nos leva a colocar a questão da habitação. Os jovens hoje, e para se fixarem, não são jovens, necessitam de habitação.
que políticas é que a CDU propõe para o Conselho de Vozela em termos de habitação? Olha, a política social, outro tipo, como é? Pronto, nós propomos fundamentalmente dois tipos, depois poderá haver o outro, né? O subsídio, o apoio ao arrendamento, o apoio à restauração de edifícios, pronto, degradados, mas nós assentamos em duas coisas: é fazermos loteamentos e serem acessíveis em termos de preço, né? E até isentá-los de determinadas taxas que no fundo acabam por ser pesadíssimas, não é? Portanto, nós hoje, quando queremos fazer uma casa, nós em termos de económicos, de taxas e a pagar nas câmaras, aquilo custa bastante dinheiro. Portanto, haveria com certeza portanto, os loteamentos de forma a que preços económicos, facilidade em adquirir toda aquela estrutura para a construção em termos de plantas, de licença de habitabilidade e tudo, isentá-los disso. E a outra também é a habitação social, não é? Mas a Câmara, esses lotes, a Câmara adquiria os terrenos, loteava, como é que... Isto é uma questão de pensar, ou adquirir, ou em parceria com entidades privadas, tudo haveria de haver uma solução para isto. Agora, o objetivo efetivamente é este. Isto passaria, e era extremamente importante, uma das razões de cativar os jovens é precisamente isto. E depois há outra coisa que nós também batemos muito, e não podemos ter medo de dizer isto. Há muita gente de Vozela a trabalhar na zona industrial de Oliveira de Frades. Há muita gente de Oliveira de Frades a trabalhar na zona industrial de Vozela, né? Há muita gente de São Pedro Sul e quando digo de Vozela estou a falar, por exemplo, de São Miguel do Mato, né? Há gente a trabalhar na zona industrial. Ora, se nós arranjarmos acessibilidades forem entre os lugares, entre as freguesias, se nós pensarmos num projeto de acessibilidade, de alargamento de estradas, de alcatramento de estradas, situações em que não fossem tão onerosas para os trabalhadores, e depois também partir daí ou em simultâneo e também rasgar ou requalificar as estradas que dão acesso aos concelhos limítrofes, né? Aqui uma rede viária bem pensada. E cá está os três conselhos a pensarem nisto, né? Eu estou convencido que os jovens e os trabalhadores, né? Os jovens ficariam, né? E os trabalhadores, no seu geral, ficariam a gostar e em termos económicos não gastar tanto, né? E ficarem nas suas terras. E a partir daí desenvolver outras atividades nas horas de lazer, porque nós hoje, se vivemos em Lisboa, não temos possibilidade de ter um cantinho, não é? E a população aqui, a grande maioria da população que vive na sua terra, tem sempre um cantinho, tem sempre lá umas couves, tem lá sempre umas galinhas, e tudo isto é dinamismo. Agora, é preciso criar estruturas para isto, e a rede viária, né, em Vozela, para mim, no meu entendimento e para nós, CDU, né, está muito precária, precisa de grandes modificações. Depois vem com a história, mas primeiro temos de tratar do saneamento para depois tratar da estrada, porque senão depois temos que levantar o alcatrão outra vez. Tudo bem, mas temos que pensar nisto urgentemente. E urgentemente na parte de estradas do Conselho. E, juntamente com os três conselhos, arranjar uma estrutura de maneira que a acessibilidade, quer para Oliveira, quer para Vozela, quer para São Pedro Sul, seja minimamente acessível, minimamente em condições mínimas, não é? Para que as pessoas possam se deslocar e com isso arranjar turismo, não é? A CDU falou também recentemente num plano estratégico de desenvolvimento urbano, PEDU. Pode-nos esclarecer os eleitores de que é que trata este plano em concreto? Olha, o plano de recuperação, o PEDU é um plano de recuperação de centros históricos. Pronto. Ainda ontem o engenheiro Rui Ladeira falou nisto e eu concordo com ele. Os subsídios, as candidaturas, é só para a sede do Conselho. Pronto. Ninguém diz o contrário, tudo bem. Agora, nós temos que nos lembrar, e o Xé vai dizer, mas assim, você se fosse para lá, punha a Câmara de Vozela na falência. Não é isso. Né? Agora, outra coisa que nós temos, e a própria Câmara pode fazer isso, nós temos que ir às aldeias, fazer um estudo, às freguesias, às aldeias, fazer um estudo profundo, e dizer o que é ali de histórico. E a partir daí, requalificar, divulgar, porque há muita história
na região de Lafões. Né? Estou-me a lembrar de Carvalhais. Pronto, aqui. Mas a Câmara já tem feito qualquer coisa nesse aspecto. Pouco. E sabe uma das coisas que, se calhar, eu estou... Levantamento arqueológico, por exemplo, acho que é um trabalho que está feito em profundidade. E por isso é que eu digo, a CDU diz ao povo voselense, façam uma reflexão antes do voto. A 2 metros da urna, pensem se vão votar como deve ser. Eu vou-lhes dar um exemplo. Isto é exagero, mas se calhar até na China há chineses que conhecem os luendros de Cambarinho. Você vai lá e os fentos, os tojos, estão maiores que as plantas. O parque de merendas está vandalizado. As placas estão vandalizadas. Mas isso é só da responsabilidade da Câmara? Eu penso que sim. Aqui num parque natural, não sei, acho que está classificado, não sei. Eu penso que sim. Então se o candidato à Câmara, o Rui Ladeira, ainda ontem disse que para as escolas o governo só te dou isto, mais do que isto tu tens que pagar, e ele sujeitou-se a isso, e bem, também concordo, né? Então se ele tem ali uma obra para fazer e com mais algum consegue fazer com mais qualidade, então se o Parque Natural, né, a Câmara, os luendros de Cambarinho é o ex-libris de Vozela, né? E como Está assim muito degradado, que já lá fui 2 vezes, eu tenho fotografias daquilo, né? Já divulguei isto há 8 dias para cá ou 10, já lá, não vou lá, né? Não sei se já houve modificações naquilo. Agora, que aquilo tem um parque de merendas vandalizado, placas todas vandalizadas, tojos fentos maiores que as plantas. Ora, isto não pode ser. Então um indivíduo que vai à internet, ou que gosta, ou que quer voltar a ver aquilo, que aquilo é efetivamente uma coisa bonita de se ver, e é o ex-libris de Vozela, né? Chega ali os luendros de Cambarinho, 0. Né? Portanto, isto não pode ser. Então onde é que está o turismo? Né? O Monte Castelo. O Monte Castelo já não sofre obras, e não há plano para o Monte Castelo há anos. Né? Lá vão cortando umas arbositas e tal, por causa dos incêndios e tal. Mas não há lá um plano agora de rearborização e de... Há um plano, estamos em campanha eleitoral. Já vem de há um tempo. Sim, mas já podia estar muito mais avançado. Agora, evidente, é que depois a questão é esta, e eu peço desculpa se estou a ser muito drástico ou muito duro nas minhas palavras, mas a questão é esta. Eu entendo que isto é utopia e se calhar nem devia dizer isto, mas o ideal era haver eleições todos os anos para as autarquias, porque todos os anos havia projetos de milhões, né? Eu há 2 anos, há 3 e no ano passado era muito raro um Presidente de Câmara dar projetos que já estão aprovados de milhões. Ainda ontem eu somei tudo, dá 120 milhões, entre candidaturas, mais fábricas que vêm para aqui, não sei o quê, isto tudo somado dentro de 4 anos, ou de 6, ou o que é, mas depois lá está 6, pô, tem calma, porque daqui a 4 eu estou cá outra vez e eu quero voltar a entrar lá para dentro. Não pode. Nós temos que pensar, e não é só no Conselho de Vozela, a CDU vem a dizer isto em todo o país, e nós temos um exemplo, né? E com certeza vão dizer, pronto, lá está ele a falar das câmaras da CDU, mas vejam, hoje com o espaço internet, com a informática que temos, vocês vejam os projetos, os trabalhos, o desenvolvimento que se tem feito nas câmaras da CDU. São projetos totalmente diferentes, são ideias novas. Né? Há sempre ideias novas, é o que a gente diz. Normalmente, por exemplo, em Oliveira de Frades agora o Dr. Vasconcelos não se pode candidatar. Pronto. São tudo caras novas, é verdade, mas não basta ser caras novas, é preciso ter ideias novas, e nós entendemos que a presença da CDU nos órgãos autárquicos, nas juntas de freguesia, na Assembleia Municipal, na Câmara Municipal, são fundamentais. Está bem que nós dizemos que isto são tarefas, as eleições são tarefas. No dia 2 de outubro nós continuamos a lutar, estamos ao lado do povo. Nós no Distrito de Viseu, no mandato agora da Geringonça, né, na Assembleia da República, o Partido Comunista Português foi o partido que mais ideias, projetos, perguntas fez no Distrito de Viseu. Mas em relação ao Vozela, por aquilo, vejo há muita coisa que vocês agora criticam, mas também não houve posição sobre ele. Tem, sim senhora. Tem, e nós não podemos dizer que somos nós o pioneiro disso, porque nós não dizemos isso, mas nós temos apoiado, né, as pessoas
e as coletividades, não é coletividades, associações, né, que protestaram, por exemplo, e que têm o processo em tribunal, e peço, tanto quanto eu sei, e perdoa-me se eu estou enganado, né, há 3 processos em tribunal que está na questão de estar suspenso o Parque Natural de Vozela. Né? Uma a título privado e as outras não. E o Partido Comunista Português e o Partido Ecologista aos Verdes, fundamentalmente o Partido Ecologista aos Verdes, tem dado imenso apoio a essas pessoas. Nós não queremos andar na linha da frente. Nós, quando nos vêm pedir, ou quando, mesmo que não venha, e nós nos apercebemos das coisas, nós vamos lá e damos apoio à população. Tem que ser a população a manifestar-se. Nada se consegue se o povo não se manifestar. O povo português e o povo do mundo não se esqueça e que se lembre que não são os partidos que vão resolver o problema das pessoas. Né? Nós temos que lutar. Né? O próprio Jerónimo de Sousa, ainda há tempos em Viseu, quanto à questão da PT, os trabalhadores se reuniram com ele e ele disse: meus amigos, nós vamos fazer tudo, mas vocês é que têm que andar na linha da frente. O trabalhador é que tem que lutar. Porque se a gente não lutar, se nós não andarmos na agricultura, por exemplo, de volta da couve ou de volta de uma outra planta, ali com cuidado, regar nas horas certas e não sei o que mais, a gente não colhe nada. Nós temos que lutar. E por isso é que eu digo, está na hora, né, quer em Vozela, quer nos concelhos limítrofes, está de nós e já de pensarmos bem e escolhermos as pessoas certas. E depois há uma questão, é que eu sempre digo isto, e com certeza que acho que a nossa equipa da CDU é uma equipa excelente, disposta a trabalhar, tem demonstrado trabalho ao longo destes anos todos, mesmo não estando nos órgãos autárquicos, mas a questão é esta, é apostar em nós. Nós vamos para lá, vamos mostrar o nosso trabalho. O povo de Vozela não gostou do nosso trabalho. Daqui a 4 anos, não é daqui a 40, não vai haver eleições daqui a 40, isso é nos países da ditadura. Não, daqui a 4 anos estão em condições de dizer, afinal a CDU andava para aí a dizer que fazia isto, fazia aquilo e que havia transparência, o rigor nas contas, questões que são feitas, que não deviam ser feitas desta maneira. Portanto, intervenção, se não os fizermos daqui a 4 anos, nós com certeza que nos vamos expor outra vez e o povo vozelense irá passar-nos a multa. Na sua ótica, o Conselho de Vozela tem crescido harmoniosamente ou considera que as freguesias no seu conjunto têm sido esquecidas em detrimento da Vila de Vozela? Bem, há uma questão que assim, eu considero Vozela como considero determinados concelhos, ou vila, nomeadamente a vila, é uma vila muito bonita e muito bem organizada, e eu, quanto a mim, acho que é o postal da região de Lafões, né? Não é para estar a ser candidato agora de Vozela, mas eu sempre gostei da vila de Vozela, do concelho também, mas a vila está muito, muito bem organizada, as pessoas são muito unidas, as pessoas lutam pelo interesse da sua terra, e têm feito imenso trabalho. Agora, nós também temos que compreender, e temos de ser sinceros, o Conselho de Vozela é um concelho que não é um concelho plano, né? Apesar de ser um concelho pequeno, não é um concelho plano, há dificuldades, como é óbvio. Agora, o que nós temos que realmente fazer é conhecer, estudar devidamente cada lugar, cada freguesia, né? E fazermos planos de forma a que as pessoas se sintam satisfeitas, né? A questão, por exemplo, da escolar, né? O fecho das escolas, pronto, é uma coisa que está a acontecer em Portugal, em tudo quanto é lado, não há crianças, as escolas fecham, mas há de haver maneiras, nós temos que arranjar maneiras, né, de a população não ficar de braços cruzados, o fecho das escolas fazer com que o abandono escolar mais à frente aconteça. Isso não pode acontecer. Uma das coisas, por exemplo, que nós lutamos imenso é a questão do abandono escolar, né? Soluções para isso? Solução, evidente. Mas se não é inevitável, se não há crianças, as escolas têm que fechar. Sim, mas eu quando estou a falar, estamos a falar no abandono escolar, agora a questão das crianças. Correto, cada caso o seu caso, não é? Ninguém diz o contrário. Agora não vamos aqui dizer este caso, porque daqui a 3 ou 4 anos, hoje há, por exemplo, 8 crianças em condições de ir para a escola na freguesia tal ou no lugar tal, daqui a 4 ou 5 anos só pode haver uma. Estão de acordo com os agrupamentos que se fizeram em Vozela, os agrupamentos escolares? Sim, tendo sempre em consideração de que onde há hipóteses, né, e isso aí também tem que ser sincero, onde há hipóteses, sim senhora, de manter, tentar não fechar
né, esses empreendimentos, essas escolas, né? Agora, a concentração, neste momento, estou convencido que para já a curto prazo não haverá outra solução, né? Não há, agora tem que ocupação de tempos livres, a criação do desporto, portanto, fomentar o desporto, né, que é uma outra situação que os países os concelhos do interior e nomeadamente Vozela, e não é só Vozela, outros concelhos, né, entendo que há aqui um virar de costas ao associativismo. Lá vão dando subsídios, há anos que cortam, outros que não cortam, e depois pedem, suponhamos, o autocarro à Câmara, mas há que descontar os quilómetros, depois quando chegam ao fim, os 1.500 euros que foi dado de subsídio acabam por ficar todos lá dos transportes. Quer dizer, não, nós temos que criar incentivos, condições. As associações têm dificuldades em arranjar direções, certo, tudo bem, mas a Câmara tem que os apoiar, incentivar, de forma a que haja dinamismo, de forma a que a gente promova o desporto, não só no centro, né, mas sim nas freguesias. Nos empreendimentos, por exemplo, campos de futebol, estou-me a lembrar do Campia, e outros campos de futebol que existem, e outros empreendimentos que existem no concelho de Vozela, haver uma reflexão profunda, um estudo profundo, e há que investir. Nós não podemos ter medo de investir. Mas depois fica o abandono, depois o clube acaba, o rancho folclórico vai-se embora, o subsídio é para eles comerem uns porcos no espeto. Não podemos pensar assim. Nós temos que pensar é investir para, efetivamente, colher os frutos daqui a uns anos. O Vozela não foi dos concelhos, menos das vilas que sofreram muito a invasão de médias e grandes superfícies. Não há assim muitas, né, no concelho de Vozela. No entanto, o comércio tradicional também passa por grandes dificuldades. Tem um retrato preciso da situação do comércio local e tem soluções para dinamizar este comércio? Olha, eu tenho uma ideia já bastante boa. Aquilo que eu vou-me apercebendo e vou vendo é que já houve tentativas de instalar médias e pequenas superfícies, ou mais médias superfícies. A verdade é que, e eu aí pouca crítica posso fazer, porque está na massa do sangue de algum pensamento que não me permite estar a criticar, porque a minha liberdade vai até quando chega à liberdade da pessoa que está à minha frente, mas a verdade é esta: quando se pensa numa coisa dessas, as pessoas, e pelo aquilo que eu já me apercebi, tentam canalizar estas médias e pequenas superfícies dentro da vila, e a vila não tem condições para isso. Por isso é que eu há bocado disse, e era importante, né? Vozela devia ter um plano, fazer um estudo de um plano de alargamento, né? Para Paços de Milharicos, para Fataúns, para outros sítios, fazer um alargamento de forma a que a construção fosse aí feita, e aí também concentrar determinadas médias e pequenas superfícies, porque a questão é esta: o comércio de Vozela disse-me, e bem, não tem médias superfícies, mas vão tendo problemas. O problema, a questão é este, é que se não há lá médias superfícies, né, as pessoas recorrem a outros lados, né? E nós hoje, todos nós sabemos, quando a gente vai ao Palácio de Gelo, é como se estejamos em São Pedro Sul, ou quem é de Vozela como esteja em Vozela. Eu só um domingo for ao Palácio de Gelo, eu encontro lá 40, 50 pessoas. Não há soluções para este comércio tradicional? Soluções há. Provavelmente há. Fazer um estudo, sim senhora, valorizar, e aí Vozela tem feito este trabalho, né? Valorizar o produto que tem, né? Que é extremamente importante. Eu quando vou a Óbidos, né? eu sei que é o chocolate, né? Quem está a ver? Portanto, e Vozela nesse aspecto está a trabalhar bem, né? Portanto, os seus produtos, sim senhora, dinamizar e criar mais incentivos, criar onde a Câmara também poderá estar por trás disto, a apoiá-los, né, na divulgação, nos eventos, portanto, na participação fora do Conselho, nas feiras e noutros eventos. Sim senhora, e está a fazer, e eu também tenho que dar a mão palmatória. Eu acho que está
a evoluir, não a passos largos, mas isto também são coisas que não podem ser feitas do dia para a noite, né? Mas eu penso que, nesse aspecto, Vozela está no caminho certo na questão da venda, da divulgação dos seus produtos. Quando fala aqui num plano de alargamento, conhece o PDM de Vozela? Acha que ele é limitativo de desenvolvimento ou merecia uma grande revisão? O PDM de Vozela, eu já me debrucei sobre ele, e a questão é esta. Nós, quer queremos, quer não, com a evolução das coisas, os PDMs têm que ser evoluídos, né? Agora, o que nós temos que nos perceber é o seguinte: ao chamado o PDM a nova geração, que permite mais 10%, né? E eu acho que aqui os conselhos, nomeadamente Vozela, e não só Vozela, não estão a agarrar isto. Mais 10% de... portanto, é o chamado... construção, é? Sim, é o chamado, portanto, a nova geração, né? Portanto, o PDM, portanto, com estrutura e com a regra que efetivamente está estipulado, se seguirmos aquele caminho, né? Ele permite-nos um alargamento de mais 10%, né? Agora, a questão do PDM em Vozela, de todas as vezes que foi ratificado, não houve, volto a repetir, não houve uma participação democrática, não houve, as pessoas não foram ouvidas. E, por exemplo, uma das coisas que... Mas acabei por colocar o PDM à discussão. Sim. Não foi feito isso. Foi, mas muito rudimentar. Mas pronto, mas o que eu queria também dizer é o seguinte: neste momento, uma das coisas que os conselhos e o país está a atravessar é assim: há uns anos, a esta parte, e já lá vão muitos anos, as pessoas faziam ou tentavam fazer um caminho, né, legal, como é óbvio, para ir com direção a uma determinada terra, caminho esse que podia ter 100 metros, 200 metros, 1 quilómetro, né, para ter acesso aos caminhos, às terras. E a verdade é que isso agora, sempre na perspectiva de que aquilo ali poderia ser um dia um sítio para construção. Isso não é permitido, né? Quer dizer, portanto, os caminhos agrícolas, ali a construção não é permitida, né? Porque é considerado caminhos agrícolas. Portanto, aqui também é um erro que se cometeu, pronto, e cometemos, nós ao longo da vida cometemos vários erros. Agora, eu entendo que o PDM, evidente, tem que ser mexido de quando em quando, mas tem que haver um estudo, se perguntar, como neste momento não estou em condições de o dizer, porque esse estudo tem que ser aprofundado, mas sempre também naquela ótica de irmos beneficiar, portanto, aquele alargamento dos 10%. Foi bastante polémica a transferência da unidade básica de urgências para São Pedro Sul, especialmente em Vozela. Isso criou alguma celeuma, digamos assim. E, por outro lado, os serviços de justiça em Vozela também foram esvaziados. A CDU é favorável a esta reorganização de serviços e que ações é que pretende desenvolver para que as populações não sejam muito penalizadas no seu dia-a-dia? Nós fomos sempre, desde a primeira hora, travar a saída dos serviços públicos. Mas isto é uma... Mas hoje saíram, como é que vamos... Sim, vamos lá bem. Para eu seguir o meu raciocínio, nós, CDU em campanha, depois Partido Comunista, Partido Ecologista aos Verdes, quer na Assembleia da República, quer em vários sítios, defendeu sempre a não saída dos serviços públicos dos locais onde estão instalados. Portanto, nós travar a forma. Ora, isto acontece como? Acontece, né, em governos PSD, CDS, PP, PS. Agora, não se venham queixar os senhores presidentes de Câmara, nomeadamente o senhor Rui Ladeira, né, que ainda ontem disse, queixou-se que não sei o que é, porque ele faz parte de um partido que efetivamente fez essa política, juntamente depois também com o Partido Socialista, né? Portanto, não se venha queixar. Portanto, nós temos que ser realistas que foi o próprio partido do qual ele faz parte que começou a fazer estas situações. Agora, há aqui um pormenor, é que, se eu percebi bem, deu a entender que a loja do cidadão em Vozela, que nomeadamente a AT, a repartição de finanças, aquilo que, conhecimento que tenho, as coisas não vão ser bem assim, né? Nomeadamente a repartição de finanças, falava-se muito que algumas iriam ser extintas, que São Pedro Sul, Vozela e Oliveira iriam ficar só num concelho. Não, isso não é verdade. Portanto, isso, há uma garantia do governo do Dr. António Costa, o chamado governo da Geringonça, né? Mas que está a funcionar, né? Pelo menos travou-se determinadas
coisas que o governo, se fosse para lá, Passos Coelho e Paulo Portas, hoje estaríamos muito pior, né? Não estamos bem, mas estaríamos muito pior, né? E isso há uma garantia que, pelo menos os serviços públicos que existem nos concelhos, para já não é para mexer. Agora, a vinda deles é uma luta que vamos travar e nós cá estaremos. Mas dentro da lógica que tem vindo a defender, seria ótimo, quer dizer, não ter tudo, cada coisinha no seu concelho. A tal união não seria de aplicar aqui em relação ao serviço? Não, aqui, mas aí é que está, e eu quero que isto fique bem claro. Eu não defendo a união dos 3 concelhos, juntar Vozela, Oliveira e São Pedro e fazer-se um tribunal, ou ter um tribunal e os outros acabarem. Eu não defendo isso. Né? Eu acho que cada concelho tem que ser autónomo. Cada concelho é o seu concelho. Né? Cada concelho trabalha para o seu concelho, mas numa ótica de eu, junto com outros concelhos da minha região, se pudermos candidatar, se nos entendermos, se fizermos trabalho, nomeadamente na área do turismo e de outras componentes que aqui já falamos, se nós pudermos evoluir por aí, é muito mais fácil. E isto é clarinho para quem queira perceber. Eu, se tenho o turismo na região de Lafões, turismo de várias vertentes, termalismo, barragem, serra, rios, se eu tenho isto para explorar de turismo e vou pegar no meu concelho e só começo a explorar aquilo que eu tenho no meu concelho e esqueço-me dos outros, opa, eu acho que estou a fazer uma má política, né? Isto tem que se fazer parcerias. Quando se constrói um carro, não há fábrica nenhuma do mundo que tenha lá as máquinas para fazer estofes, motores, pneus, não. Elas estão agrupadas para depois ficar o carro. Em termos de serviço, cada um ter o seu, não é? Cada um ter o seu, porque depois há outra coisa, né? E nós, conforme vamos acabando, alguns não poderiam ser rentabilizados. É que a gente, conforme vai acabando, vai-se lembrando, né? Porque eu também não sou uma pessoa assim muito formada, né? Não tenho estudos académicos, não sou engenheiro nem doutor, mas isso não interessa. Uma outra coisa que nós defendemos é acabar com a união das freguesias, se a população quiser. Era uma questão que eu tinha aqui para colocar. E eu lembrei... E nós estamos em cima quase da hora, porque a questão... O que é que realmente... Há razões objetivas para considerar que este processo não foi negativo? Muitas, e a pegar naquela questão de que os serviços públicos, cada concelho tem que ter os seus e não os tirar de lá, é a mesma coisa com as freguesias. A união de freguesias veio complicar tudo, porque nós somos uma zona, um país onde há muitas pessoas idosas. É difícil. Mas isto depois é uma questão de organização de serviços. De organização, mas aonde é que está a sede? Aonde é que está a sede da União de Freguesias de Vozela e Passos Milharicos? Está em Vozela. Mas a União pode deslocar uma viatura ou funcionários para ir a Passos Milharicos. É como ontem, e com todo o respeito que tenho, que eu não gosto de estar a criticar ninguém, né? Cada um tem a sua candidatura, é como ontem dizer, que o Sr. Rui Ladeira dizer que todas as freguesias têm um colaborador. Ele tem que me explicar isso bem no debate, o que colaborador é. É um secretário? É um tesoureiro? É um indivíduo, um enfermeiro? É um indivíduo que vai fazer assistência aos idosos? Ou são sapadores? Isto é tudo muito bonito a falar. Agora, você veja bem, um idoso que já tinha dificuldade de sair de sua casa para ir à junta de freguesia de Passos Milharicos, um idoso que sabe que é uma junta de freguesia X, o presidente da junta só lá aparece às terças e quintas. Mesmo assim, ele tem a junta perto dele. Outra coisa é ele ter que se deslocar ao outro lado. Não é? Mas também pode, o que eu estava a dizer, também a junta pode se deslocar. Não, mas depois vem a questão e o dinheiro e tal, depois há sempre justificações e depois quem se lixa é um mexilhão. Portanto, em Vozela não resultou. Em Vozela e em todo o país. Não, espera aí, não vai, isto tem voltas a dar. Nós não dizemos que em Vozela vai acabar, porque isto não está na mão da autarquia. O que nós defendemos, a CDU que defende, é que deve-se extinguir as uniões de freguesia em todo o país. Em todo o país, a união de freguesias tem que ser extintas, tem que voltar à proximidade. A freguesia X e Y tem que ter a sua junta de freguesia ali, e as câmaras
pegar e deslocarem pessoas, os tais colaboradores, mas colaboradores com cabeça, tronco e membros, não é um sapador, ou não é um eletricista que está ali todo dia e no outro dia tem um problema. Não, o eletricista esteve cá ontem, agora só cá vai estar 2 ou 8 dias. Não, não pode ser assim. Agora, o que temos de ter é proximidade. Temos que ter proximidade. Nós temos que dar condições aos idosos, aos jovens, estando presentes, ouvindo-os, né? Notar as dificuldades deles e resolver-lhes os problemas deles. É isto que a CDU propõe. Né? Nós ouvir, às vezes a beber uma água e um café, nós estamos a ouvir determinada pessoa da freguesia X, e eu tenho percebido disso e eu faço apontamentos. Né? Eu há tempos fui a Fornelo, né? Estive lá a beber um café e uma água, conheci lá um senhor pela via do futebol, né? Um aperto de mão, estivemos a falar e eu tomei nota das situações em que ele colocou. E eu amanhã, a minha equipa, se for eleita, garanto que estes pormenores, estes e outros que eu vou apanhando, né, serão metidos em atenção. E é assim que nós devemos trabalhar. Nós devemos trabalhar em comunhão uns com os outros. Nós devemos ajudar-nos uns aos outros. E este é o papel da Câmara. E que relacionamento preconiza de um relacionamento da Câmara com as freguesias? Delegação de competências? Isso. Está no nosso programa. Outra questão. Né? Outra questão. Então, competências é que delegariam nas freguesias? Todas? Todas. Eu dava-lhes todas. Então agora E financiamento também é preciso? Então, evidente. Dava-lhes todas. Então a Câmara depois deixa de ter mas espera aí, não é a razão de... Eu dava-lhes todas. Agora, com um controle evidente, né, e não é estar a desvalorizar determinados presidentes de junta, né? Pronto, isto é normal, né? Há pessoas que são uns bons presidentes de juntas, né? E têm dificuldades em determinadas coisas, né? Para desenvolver a tarefa. Com certeza aqui que estava a Câmara. Né? A Câmara deve ajudar os presidentes de junta, dizer-lhes, olha, os senhores têm esta autonomia, os senhores têm que fazer isto, e nós cá estamos para vos ajudar. É assim que isto tinha que funcionar. Né? E as juntas de freguesia tinham que ter outros, têm papéis importantes. O presidente de junta de freguesia é aquele que conhece a população, conhece os problemas, ouve os gritos durante a noite das pessoas que estão doentes, tudo. Ele está presente. E cá está, autonomia às juntas, e se as populações quiserem, atenção, se as populações assim o entenderem, né, trabalhar no sentido em que as câmaras façam pressão de maneira que esta lei seja alterada. Né? Não é acabar com a União de Freguesias de Vozela, isso é impossível, né? Não há conselho nenhum. Agora, trabalhar de todos em comum de forma que isto seja, se as freguesias assim o entenderem. Né? Muito bem, nós estamos praticamente em cima da hora. Expectativas de resultados nesta eleição? Olha, os resultados desta eleição, aquilo que nós propomos é o seguinte: nós, quer queiramos, quer não, e as pessoas conhecem-nos e sabem o tipo de trabalho que nós vamos exercendo ao longo dos tempos, sabem perfeitamente aquilo que somos, conhecem-nos bem, e a questão é esta: o nosso objetivo é, efetivamente, ganhar as eleições em Vozela. Mas se isto não acontecer, né, temos representação, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal, quer nas juntas de freguesia por onde concorremos. São 9, né, e estamos a concorrer a 5. Portanto, eu entendo que isto vai ser possível. E vai ser possível devido à equipa que temos, devido às transformações em que as pessoas vão começando a perceber que votar sempre, né, nas mesmas pessoas, nos mesmos partidos, isto não vai a lado nenhum. Portanto, há necessidade de vozes diferentes, né, vozes novas, e isso é o compromisso que nós temos. E, portanto, eu estou convencido que nós, pelo menos, e eu desta ideia não tiro, só no final dos resultados, que vamos ter uma votação equivalente àquela da década de 80, 90, em que a CDU, inclusivamente, teve, salvo erro, 1 ou 2 mandatos na Junta de Freguesia de Vozela por meio do Alberto. E teve representantes na Assembleia Municipal. Esta alteração que vai surgir agora por força da denominação de eleitores, portanto, a Câmara vai passar a ser constituída apenas por 5 elementos, em vez dos atuais 7. Acha que isto vai trazer algum problema para a CDU? É-lhe favorável ou não?
Tem uma ideia? Sim, nós temos a noção de que quanto menos eleitos for, não é? Portanto, de 7 para 5, com certeza que o partido, para eleger determinado candidato, não é? Terá que ter mais votos. Isto está na matemática. Né? Portanto, se, por exemplo, em Vozela, eu vou falar neste número, não sei se é verdade, se é mentira, mas se em Vozela, por exemplo, o 7º vereador entrava, suponhamos, com 600 votos ou 700, hoje precisa de 800. Isto ninguém tem dúvidas, não é? Agora, aquilo que a gente temos que pensar é que foi mau. A razão porque passou de 7 para 5 foi mau porque há diminuição de população, isso é mau. É uma situação que não acontece só no Conselho de Vozela, acontece nos conselhos todos do país. Há que darmos a volta a isto. Agora, a verdade é esta. Ter 5 ou ter 7, eu acho que a Câmara até vai economizar dinheiro, não é? Porque no fundo... Aí vai economizar. E bastante, não é? E bastante, porque no fundo depois aquilo, não é? É 3 vereadores ou 4 vereadores a tempo inteiro, depois ainda vem os assessores, depois mais não sei o quê, tal, quando às vezes, por exemplo, isso é outra situação. Mas acha que em termos de funcionamento seria o ideal ter 7 ou 5? Eu não queria me pronunciar muito nisso porque eu estou em campanha, e se eu disser que 5 era favorável ou que disser que 7, será que as pessoas podem não me interpretar bem, quer dizer, eu não quero entrar por aí, mas bem, uma razão é essa, só vai haver 5. Sim, só vai haver 5, pronto, mas se é vantajoso ter 7 ou se ter 5 eu não me queria pronunciar, pronto, porque estou em campanha eleitoral e acho que o povo vozelense pode me interpretar isto de outra maneira e eu não queria, portanto, o que eu queria era que o Conselho andasse para a frente. Não é? Então, agora há uma questão que é fundamental, é que se nós ganharmos as eleições, garanto que não vai haver tantos assessores como tem havido nestes conselhos, não é? De Vozela, Oliveira, São Pedro, estamos a falar da região de Lafões, não é? Cada vereador tem um assessor, não é? Em termos económicos isto depois soma muito, não, isto não vai ser assim, não é? Há que economizar e a gente se economiza na nossa casa, nós, aonde estivermos, nas associações onde eu estive, aquilo é como se fosse a minha casa, em termos económicos, há que economizar e pode-se poupar muito dinheiro. Mas às vezes é necessário sim, é necessário. Mas consegue-se fazer de outras maneiras. Né? Não havendo vencimentos superiores, porque as pessoas muitas vezes acabam por fazer a mesma tarefa, né? Só que depois têm aquele cargo, né? É como na tropa, o indivíduo é capitão, mas depois quer ser um determinado cargo, tem que ter a patente general. Aqui não é preciso isso, né? Para ser o papel de um assessor, né? Do presidente ou do vereador A ou B, não precisa de ser assessor, né? Isto é mesmo assim, e aqui há muitos dinheiros. Ora bem, para terminarmos, uma mensagem aos eleitores e convencê-los realmente a votar na sua candidatura. Aquilo que eu queria, antes da mensagem, que é muito simples, e eu já fui dando mensagens ao longo da entrevista, eu só queria que o povo vozelense, que eu ainda não apanhei bem esta questão, mas vou-me aprofundar, eu queria que pusesse os vozelenses atentos a uma situação. Vejam o que é que se passou na escola primária de Vozela nos últimos tempos. Há ali coisas que eu já fui ouvindo, não me quero pronunciar porque ainda não tenho fontes mesmo corretas. E acho que não se deve vir para uma entrevista e dizer... Mas a que nível é problema? Mas há ali problemas. É que nível? Entre associações e agora parece-me, e perdoe-me, e se for preciso corrigir eu peço desculpa, mas parece-me que há ali alunos e que agora irão ficar só numa sala, essa sala parece que é um número substancialmente grande, e em termos, por exemplo, de casas de banho, parece que só há uma ou duas, ou parece que é só uma, mas atenção, eu fui pela rama, mas garanto que eu no debate, né, ou se não for no debate da Rádio Lafões, será noutros debates na rádio, e perdoa-me, da Rádio Vozela, eu terei que me debruçar sobre isto, porque dá-me a sensação que há aqui pessoas com responsabilidades que estão a tirar a água do capote. Quanto ao apelo esse é aquele que eu vim fazendo ao longo destas 2 horas. Nós entendemos, e já vemos há muitos anos a dizer isto, em todos os conselhos, não é só o de Vozela, em todos os conselhos há necessidade de uma voz da CDU.
E a prova está aonde nós temos assento, temos melhores acessos à informação, temos melhor acesso à documentação e à necessidade. E é uma voz que não se cala, né? E tem provado nos outros conselhos aonde tem voz, e temos o exemplo de vários conselhos, a CDU está sempre, e perdoa-me, sempre a morder na canela da determinada pessoa que nós entendemos que deve ser corrigido. E depois também há outra coisa que eu pedia aos voselenses e também a todos, é assim, nós, pelo menos eu e nós, CDU, estamos de acordo e podíamos fazer um dia essa experiência, que ainda não aconteceu na região de Lafões, e é contra a maioria absoluta. Querem formar uma geringonça também? Formar uma geringonça. E não há problemas de formar a geringonça. E a geringonça, não sei se isto vai dar, mas até à data de hoje, pelo que eu ouço, leio e vejo na televisão, a geringonça não está a andar a 100 à hora, mas que está a andar para a frente está. E se não houvesse geringonça, hoje tínhamos um governo PSD-CDS a andar para trás, né? Como andou durante os 4 anos, e era para andar mesmo para trás, né? Nas reformas, nos cortes, e pelo menos a 100 a hora não vai, mas a geringonça já vai a 40 ou 50 a hora, e há necessidade de geringonças nos conselhos, e a geringonça devia também basear-se na CDU. Bom, vamos então aguardar para a geringonça aqui nos conselhos. E, seus ouvintes, foi a entrevista com Eduardo Loto, candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal de Vozela. E até à próxima, amanhã, mais uma entrevista com outro candidato à presidência da Câmara Municipal de Vozela.